Inscrito no canal, eu trago essa notícia aqui de noite, praticamente meia-noite. Estou gravando esse vídeo e vou postar sem edição, sem nada, tá? Concurso da PCDF revogada a suspensão do certame, tá? A questão assim da redação, eu sabia que poderia cair a revogação dessa liminar para continuar, como aconteceu com a PF, PRF, tá? A questão que a gente tem aqui, que é polêmica, é como que foi a decisão do juiz, tá? Desse juiz que decidiu por derrubar a liminar, tá? Então, olha só o que ele diz. Na decisão, o juiz entendeu que não houve qualquer risco de violação à ação afirmativa, visto que o número de provas discursivas de candidatos negros supera o quantitativo de vagas previsto no edital. Okay? Então, ele diz que não houve qualquer violação, né, do risco da política afirmativa, dizendo que, como foram corrigidas as provas discursivas bem mais do que o número previsto de vagas no edital, então não feriu. Frise-se que, na presente situação, não há dúvidas de que foram corrigidas as provas discursivas dos candidatos negros no número previsto do edital. Ainda que parcela desses candidatos tenha alcançado nota suficiente para figurar na ampla concorrência, o que não pode ser considerado ilegal de per si, diante da ausência de normativo legal sobre o tema. Então ele diz que não tem um normativo legal sobre o tema, de que alguém que fique na ampla concorrência, né, que alcance a vaga na ampla concorrência, que não tem um dispositivo legal sobre esse tema. Tá? Se você concorda, coloca nos comentários. Se você sabe de alguma coisa, algum normativo legal que disponha sobre o tema, também coloca nos comentários. Bem como pelo fato de que o número de candidatos negros que tiveram a sua prova discursiva corrigida em muito supera o número de vagas previsto no edital, não sendo possível, em princípio, vislumbrar violação à política pública em questão. Além disso, o juiz afirmou que a quantidade de provas discursivas a serem corrigidas relaciona-se com a cláusula de barreira. Esse é um ponto que ele coloca, que a questão de quantas redações vão ser corrigidas relaciona-se com a cláusula de barreira, tá? Critério que não possui relação direta com o sistema de cotas, visto que a lei impõe a reserva de 20% das vagas a candidatos negros, nada dispõe sobre a cláusula de barreira. Eu até desculpe assim se vocês me perdoam a ignorância, tá? Mas alguém me apresentou a lei de cotas que dizia que o percentual teria que ser em cada uma das fases dos 20% e não apenas no final. Pelo menos foi isso que me apresentaram uma vez, defendendo essa questão de que tem que ser considerado em todas as fases esses 20%. Então não sei, pode ser que eu esteja errado, mas se alguém puder me esclarecer, pode colocar nos comentários também. Mas então aqui o juiz diz que não tem nada a ver 20%, porque como é cláusula de barreira, esses 20% aí não tem que ser tirado do concurso lá, como se tivesse passado na ampla e não corrigir mais redações, tá? No pedido dos candidatos, o Ministério Público afirmou que o Distrito Federal e o SEBRASP estão descumprindo a Lei 12.990/2014, Lei de Cotas em Concursos Públicos. Na decisão, o juiz entendeu que a banca do concurso PCDF e o Distrito Federal não fizeram isso, não se expuseram nesse sentido, revelando ser o que ele chamou de verdadeiro ativismo judicial acolher o pleito liminar. Então ele chama isso de um ativismo judicial. Por fim, embora ser considerado justo que os editais estivessem dispostos no sentido que pretende o Ministério Público, né, favorecendo, então ele coloca, em medida que possa ser considerado justo, né, favorecendo a maior participação na segunda fase do certame de candidatos negros, fato é que a lei e os editais não dispuseram nesse sentido. Então diz que a lei e nem o edital dispõem nesse sentido, tá? Revelando-se então um verdadeiro ativismo judicial a acolher o pleito liminar, corrente doutrinária a que não me filio, o juiz em questão, né? Porquanto o magistrado não pode agir como verdadeiro legislador positivo, sob pena de afronta ao Estado Democrático de Direito, cuja repartição de competência foi esculpida no texto constitucional. Então, basicamente, ele diz assim, olha, se eu estiver dizendo aqui, acolhendo a liminar, eu estou legislando, porque ele diz que na lei não tem nada que diga que tem que ser corrigido aí 20% das redações na cláusula de barreira, aí, que ele entende que somente quem está dentro das vagas lá, quando for chamado as vagas, que daí não interfere nesse cálculo, né? Então, basicamente, esse é o entendimento. O que foi diferente em todos os casos, tá? Que foi que nos outros da PF, PRF, acho que a questão foi por cancelar a suspensão do concurso, porque para não ter prejuízo na continuidade para os candidatos. Aqui, diferentemente, como a gente está na fase de redação ainda, então não haveria prejuízo se você corrigisse mais redações, né? Então, o juiz decidiu que não acolheu a liminar porque ele entende que não
No meu ver, aqui ele entende que não é direito do candidato de cotas ter as redações a mais corrigidas. Então, aqui, ao contrário da PF e PRF, eu vejo uma derrota, pelo menos ao meu ver, da questão das cotas. E, novamente, ele menciona ali, não sei se é o entendimento desse juiz, né? Mas ele diz que não está na lei de cotas isso e que não tem obrigação, de que é só a cláusula de barreira e que na lei de cotas não menciona. Novamente, eu digo que eu vi um vídeo, alguém mandou a lei onde diz que tem que ser guardado em todas as fases esse percentual reservado às cotas, em todas as fases, não ser considerado. Esse é o entendimento que me passaram. Mas, novamente, aqui a gente deixa aberto o canal para comentários, né? Eu fico feliz, assim, pelo pessoal da PCDF, que passou, que vai continuar no concurso, que vai andar, né? Que não vai ficar trancado. Eu já esperava que a liminar caísse, eu só não esperava que o juiz decidisse dessa forma, e dessa forma que ele decidiu aqui, se ele for o juiz que julgar a decisão final, ele vai dizer que não tem direito aí à correção, né? Então, aí a gente continua acompanhando esse capítulo da novela PCDF, PRF, PF, até que alguém decida aí que forma que vai ser feito aí daqui para frente a correção das redações, né? Então, temos a decisão, deixo aí para vocês comentarem e falarem sobre o assunto, ok? Novamente, eu trago aqui a informação, já dei a minha opinião do que me passaram. Então, se eu tiver errado também, né, não tem problema de voltar atrás, mas foi o que me passaram sobre a lei de cotas, que a lei de cotas diria que seria em todas as fases, mas o juiz está dizendo que a lei não disciplina isso e nem o edital, então que ele não pode fazer algo que não está na lei nem no edital. Deixe a sua opinião nos comentários e um grande abraço, Deus no controle sempre.